Bom dia, alunos do oitavo ano. Estamos aqui, vamos começar então a nossa oitava semana de atividades online, das ANPs. E a gente vai continuar com o nosso estudo sobre os sistemas humanos, que esse estudo que começou presencialmente e que, pelo que tudo indica, vai continuar por algumas semanas ainda, não sei se até o final do ano, de maneira online, tá certo? Nas nossas aulas anteriores, nós abordamos a questão do sistema digestório, que é um sistema importantíssimo, todos os sistemas são, e é importante que vocês também comecem a fazer as conexões entre um sistema e outro. Lembrando que os sistemas trabalham em uma forma coordenada para que o nosso corpo funcione, para que o organismo funcione. Então, depois que a gente começou lá atrás com o sistema locomotor, a gente passou pelo sistema digestório e agora a gente vai falar um pouquinho do sistema cardiovascular. E após o sistema cardiovascular, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, sobre o sistema urinário. Antes disso, falando um pouquinho sobre a plataforma, eu acho importante deixar algumas coisas claras, né? Pessoal, a gente não tem previsão sobre a volta das aulas presenciais, então é importante que vocês façam as atividades, porque vocês serão avaliados por essas atividades online, pelas ANPs. E o que a gente percebe, o que eu percebi, é que na primeira atividade, por exemplo, nos oitavos anos, eu tive 125 respostas, ou seja, quase todos os alunos fizeram. E nessas últimas, chego perto de 100 atividades, ainda é um número bom, porém tem muitos alunos que não estão fazendo, e possivelmente também não estão assistindo esse vídeo, porque não querem, porque não estão afim. E isso é preocupante. É preocupante porque vai passar ou não passar de ano. Eu acho que isso, nesse momento, não é nem a questão principal. A questão principal é onde você quer chegar. Você quer ter o conhecimento, você quer ter o estudo, você quer ficar preparado para avançar na sua carreira acadêmica ou não? Eu acho que é essa a grande pergunta. E cada um vai saber se portar da maneira que achar que deve nesse momento. Quando você faz as atividades online, você deve ter mais responsabilidades ainda do que quando você está dentro da sala de aula, que já você tem os professores que ficam no pé, eu mesmo fico muito no pé de vocês, né? E agora, nesse momento, vocês não têm os professores, os pais trabalham, a maioria dos pais já voltaram a trabalhar, então também muitos deles não têm tempo para ficar pegando no pé de vocês o tempo inteiro, certo? Por fim, é importante deixar claro isso também, deixar claro que as notas serão contabilizadas logo mais. E é importante que vocês façam realmente as atividades dos professores. No meu caso, porque o assunto é bem complexo, o sistema cardiovascular, eu decidi fazer alguns vídeos para vocês, tá certo? Então, esse vídeo vai servir tanto para essa semana quanto para a próxima semana. Geralmente a gente vai trabalhar 2 semanas, até mais, esses temas mais difíceis, mais complexos, como eu já falei antes. Então, vamos lá, sistema cardiovascular, vamos começar então, para não ficar tão longo o vídeo. Sistema cardiovascular, sempre que a gente fala de cardiovascular, a gente está falando de coração e está falando dos vasos, né? Os vasos sanguíneos que fazem esse sangue circular no nosso sistema, no nosso organismo. Se vocês lembrarem da aula passada, eu falei que a digestão ela é importante para quebrar os alimentos, para que eles fiquem num tamanho mínimo, um tamanho condizente, para chegar até o sangue e o sangue distribuir esse alimento. Então, como esse alimento é distribuído? É só alimento que é distribuído? Tá certo? Então, esses são os meus objetivos nessa aula. Vamos passar um pouquinho aqui que eu continuo. Então, o sistema cardiovascular também é chamado de sistema circulatório. Eu acho que é até mais chamado de sistema circulatório do que sistema cardiovascular, mas eu gosto mais de cardiovascular. Então, ele é responsável pela condução, distribuição e remoção das diversas substâncias para os tecidos do corpo, através do transporte do sangue. Então, o sangue é o líquido que faz o transporte dos nutrientes e vários outros materiais pelo nosso corpo. Por quê? Porque, como a gente já falou anteriormente, nós somos formados por uma junção.
pela uma união de bilhões de células. E todas as células precisam de materiais para funcionar. Você não consegue construir alguma coisa dentro do seu corpo se você não tem matéria-prima. E quem leva essa matéria-prima para a célula é o sangue. Então, o sistema cardiovascular nada mais é do que órgãos, ele é formado por órgãos que fazem com que o sangue chegue até essas células, até esses tecidos, até os órgãos do nosso corpo e realizem as funções diversas que a gente vai falar durante a aula de hoje. Então vamos lá, transporta nutrientes. Então, por exemplo, lembra do intestino delgado? O intestino delgado pega os nutrientes e manda para o sangue. E o sangue vai transportar os nutrientes para todos os órgãos do nosso corpo. Então, é uma das funções, transporte de nutrientes. A comunicação do nosso organismo é feita através de substâncias que circulam na corrente sanguínea. Então, além dos nutrientes, o sangue também transporta os gases, oxigênio, gás carbônico, transporta hormônios que são produzidos por glândulas. A gente vai falar um pouquinho do sistema endócrino mais para frente. O glicose é um dos nutrientes, né? E também esse transporte de substâncias faz com que essa glicose chegue até a glicose, que é um carboidrato, chega até as células e produz energia. E essa energia também auxilia na manutenção da nossa temperatura. Então, assim, o sistema circulatório é um sistema básico que tem diversas funções. Mas, resumidamente, a principal função é transportar substâncias. Quais são as principais? Os nutrientes e os gases, oxigênio e gás carbônico. Onde que o sangue vai pegar o oxigênio? Estou me antecipando um pouquinho. Ele vai pegar o oxigênio no pulmão. O pulmão não é do sistema respiratório, que vai auxiliar a gente a pegar o oxigênio do ar? Então o sangue tem que passar por onde para pegar esse oxigênio e oxigenar o nosso corpo para produzir energia? Ele tem que passar pelo pulmão. Então ele pega o oxigênio, por exemplo, no pulmão e pega os nutrientes lá do nosso intestino. Então o sangue ele vai passando pelo nosso corpo, vai transportando e vai realizando essas trocas de gases e nutrientes com alguns órgãos. Antes de falar do próprio sistema e como ele funciona, a gente tem que falar um pouquinho sobre o sangue. O sangue, que o ano passado a gente trabalhou com misturas, né? O sangue é uma mistura heterogênea. O que significa? Ele é composto por várias substâncias e depois que você realiza o processo de centrifugação, que a gente estudou ano passado, a gente consegue separar o sangue entre parte líquida e parte sólida. Lembra que a parte líquida eu chamo de plasma e a parte sólida são as células. Vocês lembram disso? Vamos dar uma olhada aqui. Antes de falar do plasma e da parte sólida das células, lembrando que o sangue ele é produzido na medula óssea. Também já falei várias vezes para vocês, é muito comum os alunos confundirem medula óssea com medula espinhal. Medula óssea é onde o sangue é produzido. Medula espinal faz parte do sistema nervoso, é a comunicação, ele faz parte do sistema nervoso central. Comunicação entre o encéfalo e o sistema nervoso periférico, né? Da medula espinal saem os nervos, enfim. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Mas lembrando, produção de sangue, medula óssea. Aqui está uma figura. Aqui eu tenho a medula óssea, que é produzida das células sanguíneas, né? Então aqui eu tenho a medula óssea. Deixa eu ver aqui minha canetinha. Deixa eu voltar um pouquinho. Ali. Aqui eu tenho a medula óssea. Não está funcionando? Está funcionando agora. O que a medula óssea vai produzir? Vai produzir as células do sangue. Quem são as células sanguíneas? Então, no sangue eu tenho 3 tipos de células básicas. A primeira, os glóbulos vermelhos, que também são chamadas de hemácias. Aliás, são mais chamadas de hemácias do que de glóbulos vermelhos. Talvez elas sejam mais conhecidas como glóbulos vermelhos. Mas, normalmente, no meio científico, a gente chama de hemácias ou eritrócitos. Os glóbulos vermelhos, a principal função dos glóbulos vermelhos é se grudar o oxigênio aos gases e transportar esses gases para o nosso corpo. Dentro da hemácia, dentro do glóbulo vermelho, que é essa célula que está por aqui, dentro dessa célula aqui,
eu tenho uma substância chamada hemoglobina. Tá? A hemoglobina, que é formada também por ferro, bastante ferro, por isso que é importante que a gente se alimente de nutrientes do nutriente ferro. Dentro da hemácia, então tem a hemoglobina, e ela se gruda ao oxigênio e transporta o oxigênio para o nosso corpo. Lembrando que o oxigênio é importante porque ele vai fazer a interação lá na mitocôndria e vai produzir energia para o nosso corpo. Então, é a célula que mais tem no sangue, tá? Por isso que o sangue é vermelho, por conta dessa hemoglobina, desse pigmento vermelho que tem dentro da hemácia. Então, é a célula mais abundante e ela é muito importante nesse transporte de gases, tá? Então, olha aqui, glóbulo vermelho, hemácia, beleza? Temos também, em menor quantidade, os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. Eles têm vários tipos diferentes de leucócitos. E eles são importantes porque eles são os defensores do nosso corpo. Eles formam um sistema imunológico. São eles que vão, por exemplo, atacar vírus, bactérias que invadem o nosso organismo. Se vocês estão vendo aqui, que eles têm vários tipos diferentes de glóbulos brancos. Então tem linfócitos, neutrófilos, enfim, macrófagos. Então existem várias células que formam esse grupo de leucócitos de glóbulos brancos. Todos eles com uma função definida, que a gente não vai abordar especificamente aqui, para destruir micro-organismos invasores. Alguns produzem uma substância que chama anticorpo, que é uma substância que ataca também esses micro-organismos patogênicos, certo? Então, glóbulos vermelhos são mais abundantes, de novo, transporte de oxigênio, principalmente, de gases, e glóbulos brancos, defesa do nosso corpo, o sistema imunológico. Temos também uma célula menorzinha, que é chamada de plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Trazendo para uma linguagem mais simples, quando nós temos algum tipo de ferimento, são as plaquetas que fazem aquela rede de proteção e impedem o sangue de jorrar para fora do nosso corpo. É o que faz o sangue parar de sair para fora do nosso corpo, por exemplo, quando a gente faz um machucado, certo? Então ela evita hemorragias. Então, de novo, caí, está sangrando. Depois de um tempo, para de sangrar. Por que para de sangrar? Por conta da ação dessas plaquetas, dessas células menores do nosso corpo. Elas formam uma rede de proteínas fazendo com que o sangue pare de jorrar. Então evita hemorragias. Existem pessoas que têm um problema genético que chama hemofilia. Então são pessoas hemofílicas. A grande maioria são homens, né? Por uma questão genética. O hemofílico ele tem dificuldade na produção de plaquetas. E isso faz com que ele tenha dificuldade também de estancar o sangue, no caso de machucados. Então isso é uma doença importante e essas pessoas vão conviver com ela o resto da vida e precisam tomar muito cuidado para praticar exercícios físicos. Por exemplo, vai a um dentista, não existe sangramento. Então a pessoa sempre tem que ter muito cuidado quando ela tem... Durante a vida inteira dela, ela vai ter que ter muito cuidado com machucados ou mesmo com algum tipo de procedimento que você vai fazer no médico, no dentista. Tá? Então, o nome dessa doença, que não produz essas células, é hemofilia. Mudando aqui. Vamos lá. Então, aqui de novo, os componentes do sangue, então. A gente tem o plasma sanguíneo, que depois da centrifugação fica meio amarelado. No resumo tem. O plasma ele é formado por água, hormônios e carboidratos, proteínas. Tudo que não for célula está no plasma, certo? Que é a parte líquida do sangue. E a parte mais vermelha, depois da centrifugação, de novo vocês vão ver lá no resumo, é composto então pelas células. Ela é bem vermelha por conta dos glóbulos vermelhos, que estão em uma quantidade muito maior do que as outras células. E por que é vermelho? Por conta do pigmento da substância hemoglobina que está dentro da hemácia.
Beleza? Então aqui tem uma figura legal para vocês de um capilar. Então aqui está o sangue. Aí eu coloco ele na centrífuga. Se você pensar na sua máquina de lavar, quando ela está centrifugando, ela fica girando, né? Esses giros rápidos que a gente chama de centrífuga, faz com que tenha uma divisão do material por densidade. Então, o que é mais denso, o que é mais pesado, fica para baixo, o que é mais leve fica para cima. Então, o que é mais pesado, as células ou a parte líquida? As células. Então, elas estão aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, hemácias, leucócitos e as plaquetas. E aqui eu tenho a parte líquida, tá? As plaquetas, por elas serem pequenas, eu posso encontrar plaquetas tanto aqui quanto aqui em cima, tá? Tanto que aqui ele coloca plasma e plaquetas. Mas grandes células, os leucócitos e as hemácias, eu tenho nessa parte aqui embaixo. Aqui eu também tenho figuras aqui dos glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas pequenininhas. Como elas são leves, elas podem fazer parte também do plasma. Como eu disse, né, as hemácias são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, contêm hemoglobina, e a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico dos tecidos. Então, esse oxigênio que o sangue acaba pegando lá no pulmão, quando ele passa pelo pulmão, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele vai distribuir esse oxigênio para todas as células do nosso corpo. E no momento que ele entrega o oxigênio para gerar energia, ele pega o gás carbônico, que seria o lixo, o descarte, tá? Das nossas células. Então, as nossas células, quando o sangue passa pelas células, o que as células fazem? Elas entregam aquele gás carbônico que elas produziram, lembrando que sempre que tem produção de energia, tem produção de gás carbônico. Ela entrega aquele gás carbônico, que é tóxico, inclusive, e pega o oxigênio para gerar mais energia. Então, existe essa troca gasosa entre o sangue e as células do nosso corpo, entre os nossos órgãos. O sangue é vermelho por conta da constituição da hemoglobina, já falei. Os leucócitos, então, aqui a fotinha dos soldados, né? É a proteção do nosso corpo. Eles formam o sistema imunológico. Envolve as bactérias e outros corpos estranhos. A fagocitose é quando ele engloba, como se ele comesse a bactéria ou o vírus, enfim. Mas eles produzem também anticorpos, que são substâncias que vão tentar destruir esses organismos, esses micro-organismos patogênicos. As plaquetas, né, que são células pequenininhas, mas que são importantes para fechar feridas, para fazer a coagulação sanguínea. Os tecidos afetados, as plaquetas, produzem substâncias químicas que ajudam a ativar a fibrina. A fibrina é uma proteína que forma aquela rede para evitar que o sangue escoe para fora. E que também evita que bactérias entrem pela ferida, né? Vamos ver aqui. Aqui é a formação do coágulo. Olha aqui, gente. Plaqueta ativada, forma o coágulo. O sangue que estava vindo para fora. Estava indo para fora. Agora ele deixa. Parou de sangrar. Estava para cá. Né? Agora não está mais. Eu já estou com dificuldade com a minha caneta. Percebam. Bom, então falamos mais ou menos do sangue, né? Os compostos que formam o sangue, então é plasma e as células. E a gente entra nas estruturas, nos órgãos, propriamente dito. São poucos aqui. Então eu tenho o coração, que é o principal órgão, bombeador, que faz com que o sangue circule. E eu tenho os vasos sanguíneos por onde o sangue percorre. O sistema circulatório nos seres humanos, nos mamíferos, ele é fechado, ou seja, o sangue não corre solto, ele corre dentro de vasos sanguíneos. E que vasos são esses? São as artérias, as veias e os capilares. As artérias, elas podem ficar menorzinhas, quando elas saem grandes, ficam menores, e a gente chama de arteríolas. Então, artérias, arteríolas, os capilares. E tem as veias, que são grandes, mas as veias menorzinhas a gente chama de vênulas. Então, na verdade, a gente tem 5 nomezinhos aí. Além de artéria,
veia e capilar, eu tenho artéria arteríola, que é uma artéria menorzinha, e veias e vênulas, que são veias menorzinhas, certo? Continuando aqui. Então, o coração, um órgão musculoso, oco, situado na caixa torácica entre os pulmões. Continuando. Então, aqui eu tenho um coração, um desenho, que eu posso dividir o coração entre as 4 cavidades que formam o coração dos mamíferos, ou seja, do ser humano. Então, eu tenho as cavidades superiores, as duas de cima, que são os átrios. Então, eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo. Ah, professor, o átrio direito está na minha esquerda. Gente, a gente está vendo um paciente. É como se o paciente tivesse deitado ali para a gente. Apesar de estar na minha esquerda, ele é o átrio direito de quem está deitado na minha frente. Certo? Então, o átrio direito é esse daqui e o átrio esquerdo é esse daqui. Então, são as duas cavidades superiores. E as duas cavidades inferiores eu chamo de ventrículos. Então, eu tenho embaixo do átrio, eu tenho o ventrículo direito. Então, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E eu tenho outras estruturas também. Vou continuar, qualquer coisa eu volto aqui nessa figura. Então, aqui eu falei só das 4 cavidades. Beleza? Aqui. Esse desenho aqui, acho que até fica um pouquinho mais fácil. Então, aqui eu tenho o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. As 4 cavidades, certo? E o coração é um músculo, lembra? O músculo cardíaco. O músculo do coração eu chamo de miocárdio. Então infarto no miocárdio. Isso, infarto no miocárdio é quando está faltando oxigênio para essa musculatura aqui. Tá? O miocárdio, coração, músculo do coração. Aí tem o endocárdio, o pericárdio, né? Parte interna, externa, no resumo está bem definido aqui. Eu vou voltar. Qual que eu uso? Vou voltar aqui. Qual que é a diferença entre os átrios e os ventrículos? Os átrios são as cavidades superiores. O sangue, ele vai passar pelo coração. E o coração ele vai bombear o sangue. E vai fazer o sangue circular pelo nosso corpo. Essa é a função dele. Se eu pegar só a diferença entre átrio e ventrículo, o átrio é um pouco menor. O átrio é onde o sangue chega até o coração. Certo? Então o sangue chega no átrio. Aí ele passa para o ventrículo. E do ventrículo ele é expulso do coração. Então o átrio, as cavidades superiores, é por onde o sangue chega ao coração. E o ventrículo é a cavidade onde o sangue tem que estar na hora que ele vai sair do coração. Certo? Então aqui, tá vendo esse 1 e 2 aqui? Esse 1 e 2 são vasos que estão trazendo sangue para o coração. Tá vendo? Então aqui, deixa eu ver se eu consigo. Então o sangue, ele chega por aqui. Tá vendo? E chega por aqui também. Ele chega tanto por aqui quanto por aqui. Que aqui são duas veias, né? Então o sangue ele chega no átrio direito. O sangue no átrio ele vai passar por uma válvula que está dividindo o átrio direito com o ventrículo direito. Essa válvula acho que vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu ver aqui. Vão conseguir enxergar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é como se fossem as válvulas. São 3 válvulas. Chama válvula tricúspide. Porque são 3 válvulas que tem entre o átrio direito e o ventrículo direito. São as válvulas que abrem e fecham. Certo? Então olha aqui. Quando a válvula está fechada, o sangue está no átrio. Quando ela abre, o sangue sai do átrio e passa para o ventrículo direito. A abertura e o fechamento das válvulas é o que dá o som das batidas do coração.
certo? Então a válvula abriu. Então o sangue, lembra que o sangue chegou por aqui e por aqui, então ele está no átrio. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Chegou aqui, chegou aqui. Então ele está no átrio. Quando a válvula abre, o sangue passa para o ventrículo. Aí o coração vai bater. Quando o coração bate, o sangue não está no ventrículo? O sangue vai para fora do coração por esse 3 aqui. Olha aqui, ó. Não estou conseguindo. Aí, isso, tá quase. Tá vendo? Então, o sangue chega no átrio, passa para o ventrículo. Quando chega no ventrículo, o coração bate e o sangue é expulso do ventrículo direito. Certo? Aí o sangue ele vai voltar de novo para o coração. Ele volta por esse número 4 aqui, ó. Voltou. Desculpa, não volta pelo número 4 não. Errei. Ele vai voltar pelos números 5 aqui, ó. Tá vendo? O sangue voltou para o coração. Chega aqui no átrio esquerdo. Estão vendo? Chegou no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, aqui eu tenho duas válvulas. Aí chama bicúspide. Aqui são 3 tricúspide, aqui são 2 bicúspide. Quando essas válvulas abrem, o sangue sai do átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo. Aí o coração bate. Quando o coração bate, o sangue vai sair por esse número 4 aqui. Aí ele vai para outro lugar. Aí ele vai voltar de novo pelo 2, passa para o ventrículo, o coração bate. Sai pelo 3. Aí ele volta para o 5 aqui, ó. Volta aqui. Voltou. Passou para o ventrículo. Coração bate. Sai pelo 4. Volta pelo 1 e pelo 2. Passa para o ventrículo. Bateu, sai pelo 3. Volta pelo 5. Vai para o ventrículo. Bateu, sai pelo 4. Então ele vai circulando no nosso corpo. Mas para ele ter força para circular, o coração sempre tem que dar um impulso. Sempre tem que bater. Certo? É difícil fazer essas aulas online porque eu nunca sei se vocês estão entendendo ou não. Mas espero que sim. Vamos dar uma olhada aqui. Sistema complexo de canais por onde circula o sangue. Então eu tenho artérias e veias. Olha aqui, gente. Então eu tenho artérias e veias por todo o nosso corpo. Beleza? São sistemas bem complexos mesmo. O sistema circulatório é bem difícil. Então qual que é a diferença entre a artéria e a veia? A diferença entre a artéria e a veia, além da composição dela, se vocês darem uma olhada, a artéria, a parede muscular dela é muito mais reforçada, a artéria é muito mais forte do que uma veia. Se você pensar numa borrachinha, a artéria é aquelas borrachinhas bem fortes, que se você dobrar ela volta para o lugar. Ela tem um material elástico muito forte e tem uma parede muito forte. E a veia não, é como se fosse um vaso mais frágil, que se você dobrar, ele vai ficar daquele jeito mesmo. Ele não tem uma substância elástica como as artérias. Então as artérias são mais fortes do que as veias. Mas por que isso acontece? Acontece devido à função delas. Qual que é a diferença da função das artérias e das veias? O sangue, toda vez que ele sai do coração, ele sai por uma artéria. E toda vez que ele volta para o coração, ele volta por uma veia. O que isso significa? Onde eu tenho mais pressão? Se eu tenho uma bomba, na hora que bate o coração, o sangue sai do coração. Ele sai muito rápido. Então ele tem que sair por uma artéria, que é forte, para aguentar a pressão. Aí ele circula no nosso corpo até voltar para o coração. Quando ele volta com uma pressão muito menor. Então ele volta por uma veia, que aguenta pressões baixas, não aguenta pressões tão altas. Entenderam? Então a artéria sempre é o vaso que vai expulsar o sangue do coração. E a veia é sempre o vaso que vai trazer o sangue de volta ao coração. Essa é a diferença entre elas. A diferença da função. Então vamos voltar aqui de novo, que é bem legal.
Sangue chega ao coração. Ele chega ao coração por uma veia. Então essas veias aqui, 1 e 2, são veias que estão trazendo sangue para o coração. Chegou no coração, do átrio passou para o ventrículo e expulso do coração. Na hora que o sangue é expulso do coração, ele sai por uma artéria. Então 1 e 2 são veias, o 3 aqui é uma artéria, porque está tirando o sangue do coração. Depois o sangue volta pelo coração, mas ele volta pelo número 5. O sangue está voltando por uma veia. Sempre ele chega no coração por uma veia. Passa para o ventrículo. Aí o sangue é expulso de novo. Quando ele é expulso pelo número 4 aqui, ele sai por uma artéria. Então, 1, 2 que estão trazendo o sangue são veias. O 5 também são veias que estão trazendo sangue para o coração. E o 3 e o 4 que estão expulsando sangue são artérias. Presta atenção nisso no exercício. Então, eu já falei a função de veias e artérias. E os capilares? Os capilares são os vasos menores que existem no nosso corpo. Então, o sangue sai por uma artéria, certo? Aí ele vai diminuindo o calibre, ele vai ficando menorzinho. Aí chega até as arteríolas que eu falei para vocês. Então, o sangue sai por uma artéria, se transforma em várias arteríolas, e elas vão ficando bem pequenininhas até ficarem num tamanho menor, que são os capilares. Capilares não são nem veias nem artérias. O próprio nome já diz, são capilares. São os capilares que fazem a troca gasosa que eu falei para vocês entre os órgãos e o sangue. Então, por exemplo, chega um sangue oxigenado lá no meu pâncreas. Meu pâncreas precisa produzir várias coisas. Quem faz a troca? Quem pega o gás carbônico do pâncreas e entrega o oxigênio? Que vasos são esses? São os capilares. Então, os capilares, além de serem os vasos com menor calibre, os menorzinhos, são os responsáveis por fazer essa troca gasosa entre o sangue e o corpo. Aí, depois dos capilares, então, saiu por uma artéria, a artéria se dividiu, formou os capilares. Aí, depois da troca gasosa, o sangue tem que voltar para o coração. Então, aí dos capilares saem veias pequenininhas, que eu chamo de vênulas. Aí, as vênulas se encontram em veias maiores e o sangue volta para o coração. Sai do coração por uma artéria. A artéria se divide em arteríolas, capilares fazem as trocas entre os órgãos. Depois disso, os capilares ficam um pouco maiores, vênulas, veias e o sangue volta para o coração. E acontece a circulação do sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Então aqui é um esquema que, se eu não me engano, tem também no resumo. Então aqui, ó, saiu do coração sai a artéria. Tá vendo? Bem grosso. As artérias se dividem em arteríolas. As arteríolas ficam cada vez menores, chegam nos capilares. Os capilares fazem as trocas entre os tecidos. Troca gases. Pode entregar oxigênio, pegar gás carbônico, por exemplo. Os capilares, agora, já fizeram a função deles, vão ter que voltar para o coração. Volta para o coração por vênulas. As vênulas saem de vários lugares, formam as veias, e as veias vão para o coração. Bateu o coração, saiu do coração de novo por uma artéria. Então, veia leva o sangue para o coração, artéria tira o sangue do coração. Agora vamos lá, pequena e grande circulação. Talvez essa seja a parte mais complicada para entender. Vamos pensar em oxigênio e gás carbônico. Todas as nossas células precisam de oxigênio para produzir energia. E quando elas produzem energia, elas produzem um gás carbônico que precisa ser expulso do corpo. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Beleza? Então, por onde a gente vai começar? Por onde eu comecei a explicação lá do coração. Olha aqui, ó. Vamos começar. Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho. Vamos começar por aqui, ó. Tá vendo? O sangue chegando no átrio direito aqui por essas duas veias. Beleza? Quando o sangue chega até o coração, então ele está chegando aqui, ó. Ele está chegando pobre em
oxigênio. Por quê? Porque no corpo, o que o seu sangue faz? Ele entrega o oxigênio e resgata o gás carbônico. Então o sangue ele fica rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, porque ele entregou o oxigênio para todas as células do seu corpo. Tá vendo? Aqui está embaixo, mas na verdade ele entregou para todo o seu corpo o oxigênio e pegou o gás carbônico. E ele volta para o coração. Então quando ele chega aqui, ele está pobre em oxigênio. Então essa veia está trazendo sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, que a gente chama de sangue venal, que é um nome que ainda se utiliza muito. O sangue venal está correndo nessa veia aqui. É um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Certo? E esse sangue precisa se oxigenar. Então ele sai do átrio, passa para o ventrículo. Aí o coração bate. Do ventrículo ele sai. Ele é expulso do coração a primeira vez. Aí começa a pequena circulação. Ele não vai para todo o seu corpo oxigenar seu corpo. Até porque não dá para ele fazer isso, porque ele está rico em gás carbônico. Ele precisa se oxigenar novamente. E onde que seu sangue precisa ir para se oxigenar? Onde que a gente respira o oxigênio, vamos dizer assim? Não é o pulmão que retém o oxigênio? Então, o seu sangue, ele precisa o tempo inteiro passar pelo pulmão. Então, uma artéria, essa artéria precisa levar esse sangue até o pulmão. Que sangue essa artéria está levando? Essa artéria pulmonar, porque ela vai levar o sangue até o pulmão. Ela vai levar o sangue venal. Por isso que esse nome complica um pouco. Porque é um sangue venal que só corre nas veias? Não. O sangue venal corre nessa veia aqui que a gente chama de veia cava. Quando ele chega no ventrículo, esse sangue venal ele é expulso por uma artéria pulmonar. Então o sangue venal também corre na artéria pulmonar. Essa artéria vai levar o sangue para os dois pulmões. E o que vai acontecer no pulmão? Lembra, artéria, arteríola, capilar. O capilar aqui vai fazer o contrário do que ele fez com o corpo. Ele vai entregar o gás carbônico para o pulmão e vai pegar o oxigênio do pulmão. Por isso que o professor lá no segundo ano fala o que para vocês? Que a respiração, o nosso pulmão, ele pega o oxigênio e elimina o gás carbônico. Da onde que veio esse gás carbônico para eliminar? Desse sangue aqui, que chega até ele. Está rico em gás carbônico. Então essa artéria vira arteríola. Quando chega nos capilares, os capilares deixam o excesso de gás carbônico no pulmão para ser eliminado pela respiração e pegam o oxigênio do pulmão que a gente pegou pelo ar. Depois que ele passa pelo pulmão, ele volta a ser um sangue oxigenado, com pouco gás carbônico e muito oxigênio. Como chama esse sangue? Sangue arterial. Então cuidado com essa nomenclatura, qualquer coisa olhem o resumo. Esse sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e o sangue venal rico em gás carbônico. Porém, esse sangue arterial ele precisa voltar agora para o coração. Ele vai voltar para o coração. Esse sangue arterial ele vai voltar para o coração por uma veia. Qual que é o nome da veia? Veia pulmonar. Que é a veia que está saindo do pulmão. Então, a artéria pulmonar leva sangue venal até o pulmão. E a veia pulmonar ela pega sangue arterial rico em oxigênio, que ele se oxigenou no pulmão, e vai levar o sangue de volta para o coração. Agora, para o átrio esquerdo. Lembrando, do corpo ele chega no átrio direito. E do pulmão ele chega no átrio esquerdo. Passou para o ventrículo. Aí o coração bate. E agora sim, o sangue ele é expulso por uma artéria. Qual o nome dessa artéria? Artéria aorta. Uma artéria bem famosa. Quando o seu coração bate o lado esquerdo, então, ele expulsa o seu sangue para uma artéria aorta. Essa artéria está levando sangue oxigenado. Então, essa artéria aorta está levando sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Aí as artérias, elas vão se transformar em arteríolas, depois capilares, e vai oxigenar o corpo inteiro. Tá vendo aqui? Está escrito corpo, mas não é só a parte de baixo, não. É o corpo inteiro. No corpo vai deixar o oxigênio, vai pegar o gás carbônico. Aí vai ter que voltar para o coração. Tá vendo aqui, ó? E volta para o coração através de uma veia. As veias cavas. São mais de uma, são duas lá que vocês viram, né? São duas veias cavas.
Chegou no coração, precisa se oxigenar. Vai para o ventrículo, sai por uma artéria pulmonar, o sangue venal, vai para o pulmão. Oxigena. Volta para o coração por uma veia pulmonar, chegou no átrio esquerdo. Vai para o ventrículo, é expulso por uma artéria, artéria aorta. Oxigena todo o corpo, volta por uma veia, esse sangue rico em gás carbônico agora. Então vamos lá. O que é a pequena e a grande circulação? A grande circulação é quando o coração bate do lado esquerdo e o sangue é expulso para oxigenar o corpo inteiro. Como ele oxigena o corpo inteiro, é a grande circulação. E a pequena circulação é quando o coração bate aqui do lado direito e o sangue é expulso para ser oxigenado no pulmão. Então é uma pequena circulação. O sangue vai até o pulmão só para ser oxigenado. Certo? Então pequena circulação é a circulação que acontece do pulmão para o coração. E a grande circulação é do coração para todo o nosso corpo. Então vamos lá, vamos voltar aqui. De novo. O sangue chega por 1 e 2. Sangue o quê? Sangue venal, rico em gás carbônico. Chega no 1 e no 2 aqui. Voltou. Chega no 1 e no 2. Chega por veias. Sangue venal, sangue rico em gás carbônico. Passa para o ventrículo. Do ventrículo ele é expulso e vai até o pulmão. Ele é expulso por uma artéria pulmonar para ir até o pulmão. Aí começa a pequena circulação. No pulmão ele é oxigenado. Esse sangue venal é oxigenado, vira sangue arterial, rico em oxigênio. Só que esse sangue arterial tem que voltar para o coração por veias. Volta para o coração. Chega no átrio esquerdo. Passa para o ventrículo esquerdo. Bate o coração de novo. Ele é expulso pela artéria aorta, sangue agora arterial rico em oxigênio. Oxigenou todo o corpo, deixou o oxigênio, pegou o gás carbônico. Volta o sangue para o coração através de uma veia. Sangue rico em gás carbônico, sangue venal. O sangue venal passa para o ventrículo direito, bateu de novo, ele é expulso do coração para a pequena circulação. Vai lá para o pulmão se oxigenar. É expulso para uma artéria pulmonar, sangue venal na artéria pulmonar. Oxigenou, então virou sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Esse sangue arterial volta para o coração por uma veia pulmonar. Passou para o ventrículo direito. Esse sangue arterial agora sai para o coração para a grande circulação, para oxigenar todo o nosso corpo pela artéria aorta. Então vamos lá. Sempre sangue venal corre nas veias. Na grande circulação, que é a que está acontecendo aqui, sangue venal nas veias, sangue arterial nas artérias. Mas na pequena circulação, na circulação pulmonar, onde o sangue precisa se oxigenar, as artérias, elas são abastecidas com sangue venal. Depois o pulmão oxigena e vira sangue arterial e volta para o coração pelas veias pulmonares. Então sempre sangue venal está nas veias e sangue arterial está nas artérias? Sempre na grande circulação. Na pequena circulação tem uma inversão. Na pequena circulação, onde o sangue precisa ir até o pulmão, o sangue venal chega até o pulmão por uma artéria e sai sangue arterial do pulmão por uma veia, certo? É o contrário, a grande e a pequena circulação nesse aspecto. Bom, gente, eu sei que é complicado, mas qualquer coisa vocês assistam de novo, tá certo? Então aqui, de novo, átrio direito, o átrio esquerdo. O sangue chega da grande circulação pelo lado direito. Aí ele sai pelo lado direito até o pulmão, oxigenou, volta para o coração pelo lado esquerdo. Ventrículo esquerdo bateu e vai para todo o nosso corpo. Então aqui são informações que eu já dei para vocês. O músculo cardíaco é chamado de miocárdio, né? E a função deles. Pressão arterial, olha aqui. Pressão arterial. A pressão arterial... minha pressão está 12 por 8, é uma pressão ótima. 12 por 8 significa o quê? A pressão 12 é a pressão que o sangue está saindo do coração para a grande circulação. É essa pressão aqui, ó. Errei. O sangue não sai aqui, ó. O sangue sai aqui, ó, na grande circulação. Então, quando bate o coração, a pressão é de 12. É uma pressão forte. Passa por todo o seu corpo e volta para o coração
por aqui. A pressão é 8 aí. Então é 12 por 8. 12 na hora que o coração bate, sai o sangue do coração, a pressão é maior. E a menor é a pressão que o sangue está voltando para o coração. Ah, minha pressão está 16 por 10. Quer dizer que o sangue está saindo do coração em uma pressão de 16 e está voltando em uma pressão de 10. Ele vai perdendo pressão ao longo do caminho. Beleza? Ninguém responde. Fazer o quê, né? Triste. Então, a pressão arterial corresponde à pressão exercida pela passagem do sangue nas paredes dos vasos sanguíneos. Por que a artéria precisa ser mais forte, então? Porque a pressão do sangue nas artérias é maior do que nas veias. Né? E quando eu tiro sangue do meu corpo? Sempre a gente tira sangue das veias. Nunca a gente vai tirar sangue da artéria. Para você tirar sangue da artéria é só médico. Não é nem enfermeiro não pode, auxiliar não pode tirar sangue arterial do nosso corpo. Sangue das artérias. Só toda vez que a gente vai lá tirar sangue, fazer exame de sangue, a gente tira sangue de uma veia. Porque a pressão é menor. E quando você fura a veia, como a parede dela é mais fininha, rapidamente ela se cura, vamos dizer assim. A artéria não. Se você tem um furo na artéria, o sangue jorra. Aqueles filmes que muitos gostam de assistir, que jorra sangue, é porque pegou uma artéria. E na artéria a pressão é muito maior. Certo? Então tem algumas coisas que precisa tirar sangue da artéria? Sim, mas quem faz isso é só médico. Só médico que tem essa habilidade e pode fazer esse procedimento. Aí tem algumas doenças, né? Das veias. A aterosclerose é uma delas. A aterosclerose, explicando rapidinho, porque eu acho que já está com bastante tempo nossa videoaula. A aterosclerose é quando na parede de uma artéria eu tenho gordura. Então, olha, a gordura, ela barra a passagem, tá vendo? Barra a passagem do sangue. Então, pense numa mangueira. A mangueira está jorrando água. Está jorrando água, mas eu quero que a água atinja um local mais longe de mim. O que eu faço? Eu não diminuo um pouco a mangueira para espirrar a água? Né? Eu diminuo a mangueira e ela espirra a água. Então pense a mesma coisa aqui na artéria. Se eu tenho uma parede de gordura, ela vai diminuir o calibre da artéria e vai aumentar a pressão. Por isso que uma aterosclerose pode levar a uma hipertensão, que é uma pressão alta, por conta dessas paredes de gordura que acontecem no nosso, que obstruem a passagem do sangue. Certo? Então a pressão alta precisa tomar cuidado e ver se não tem uma aterosclerose aí. E essa aterosclerose, se ela tapar inteiramente a passagem do sangue, aí essa área que vai ser oxigenada por esse sangue arterial vai ficar sem oxigênio. Aí, se é uma área do cérebro, eu tenho um AVC ou AVE, um acidente vascular cerebral encefálico. Porque sem oxigênio, as células começam a morrer. Se for uma artéria que está levando uma oxigenação para o músculo cardíaco, o sangue ele passa por dentro do coração. Mas na grande circulação, onde todo o nosso corpo é oxigenado, também tem algumas artérias que saem do coração que vão oxigenar o próprio coração, o miocárdio. E se for uma artéria dessa, eu tenho um ataque cardíaco por causa de uma interrupção, de uma obstrução de passagem de sangue oxigenado. Então é muito perigoso isso daí. E não acontece só obstrução, pode acontecer de ter um rompimento por causa dessa pressão muito alta nessa região onde eu tenho um ateroma. Se eu tenho um rompimento, eu tenho um AVC, se for para o cérebro, eu tenho um AVC hemorrágico. Tem gente que fala, o AVC foi hemorrágico? Sim ou não? Se teve rompimento da artéria e o sangue foi derramado naquela região, teve uma hemorragia, aí foi um AVC hemorrágico. Se foi um AVC por conta só da obstrução por um ateroma, eu tenho um AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, geralmente, nem sempre, mas geralmente, ele é muito mais perigoso que o isquêmico. Os dois são perigosos, na verdade. Tá certo? Então, essa barreira de gordura, ela é muito complicada. Por isso que é importante a gente estar atento com a nossa pressão, né? Principalmente com a idade. Atento também a uma nutrição que não seja tão rica em carboidratos.
que formam carboidrato, com acúmulo de carboidrato pode formar gordura no seu corpo também. Também ficar atento para diminuir a ingestão de carboidratos e gorduras, ter uma nutrição um pouco mais saudável para evitar esse tipo de problema no futuro. AVC é muito recorrente, acontece muito AVC, ataque cardíaco por conta desses ateromas. Continuando aqui, hipertensão arterial. Então a hipertensão é quando aumenta a pressão. Pode ser vários fatores, pode ser o ateroma, mas pode ser outros fatores também que estão aumentando a pressão arterial. Se está correndo com muita pressão o seu sangue, pode ter rompimento de vasos, esse é o grande problema. Por isso que as pessoas precisam cuidar muito quando elas têm tendência a ter essa pressão alta. Está dizendo aqui, vários fatores de risco estão relacionados com essa doença. E é isso, gente. Também tem outros problemas, mas aí eu vou deixar, acho que para, se eu não me engano, para a 9ª semana, que eu vou falar um pouquinho, na verdade eu acho que vai ser só resumo, que fala um pouquinho sobre as doenças do sistema circulatório, outros problemas que tem no sistema circulatório e do sistema urinário. Difícil saber, né? Se deu tudo certo, se vocês conseguiram compreender. Vou falar de novo aqui, porque eu acho que é a parte mais difícil. Aqui está o coração, átrio direito, então o sangue sempre chega pelo átrio. E ele chega sempre por uma veia. Então essa veia aqui trouxe sangue, essa veia trouxe sangue que ela fez a oxigenação do nosso corpo inteiro. Então a grande circulação é onde acontece a oxigenação do nosso corpo. E chega pelas veias cavas, aqui no átrio direito. Então é um sangue venal, um sangue rico em gás carbônico. Deixou o oxigênio nas células do corpo, pegou o gás carbônico. Aí esse sangue azul, sangue venal agora é azul. Esse sangue venal passa para o ventrículo direito e ele precisa ir para o pulmão. Ele precisa se oxigenar no pulmão. Então ele precisa sair do coração. Ele sai do coração por uma artéria. Como ela vai para o pulmão, é uma artéria pulmonar. No pulmão acontece a oxigenação desse sangue. Oxigenou o sangue, ele precisa voltar. Agora ele vai voltar vermelhinho, rico em oxigênio. Ele precisa voltar para o coração. Ele vai voltar pelas veias pulmonares. Esse sangue que é chamado de sangue arterial, porque ele é rico em oxigênio. Então, na circulação pulmonar, as veias elas são ricas em sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Aí esse sangue rico em oxigênio chega pelo átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e é expulso pela artéria aorta, pela maior artéria que tem no nosso corpo. E esse sangue rico em oxigênio vai deixar oxigênio, aí ó, tá indo para tudo quanto é lugar, até para o próprio coração vai, ó, tá vendo? Vai oxigenar todo o nosso corpo. Ixi, errei. Volta. Volta. Tá vendo? Aqui, voltei. Saiu o sangue arterial, sangue rico em oxigênio, saiu pela aorta e veio oxigenar todas as células do nosso corpo. Oxigenou tudo. Os capilares, lembra que os capilares que fazem esse tipo de coisa. Depois que oxigenou tudo, o sangue fica rico em gás carbônico e volta pelas veias cavas rico em gás carbônico, volta para o átrio direito. E de novo, vai para o pulmão. Do pulmão volta oxigenado. Vai para o corpo. Depois volta para o coração. E assim por diante. Pequena circulação é quando o sangue vai até o pulmão ser oxigenado e deixar o gás carbônico para o pulmão eliminar pela respiração. Foi, voltou, rapidinho, pequena circulação. Saiu do coração o sangue oxigenado para oxigenar todo o nosso corpo, é a grande circulação. Sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Sangue venal, sangue rico em gás carbônico. Sangue arterial, na grande circulação, está nas artérias. E o sangue venal, na grande circulação, volta pelas veias. Sangue venal, veia, sangue arterial, artéria. Na pequena circulação, onde o sangue vai ser oxigenado pelos pulmões, é o contrário. Sangue venal vai até o pulmão pelas artérias. E sangue arterial sai do pulmão, volta para o coração pelas veias. Artéria pulmonar, veia pulmonar.
Beleza, queridos? Então, era isso. Então, vai ter exercício essa semana. Semana que vem vai ter exercício disso também. Então, são 2 semanas. Na terceira semana, um texto sobre os principais problemas do sistema circulatório. Certo? Então, são 3 semanas falando de sangue e sistema circulatório. Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários no chat particular lá do Classroom. Podem deixar comentários também no YouTube, enfim. Mas no Classroom é até melhor. Vocês podem também pesquisar outras videoaulas e ver o que for melhor para vocês conseguirem entender esse sistema, que eu acho que é um sistema um pouco mais complicado, porque exige muita coisa, né? Constituição do sangue e essa questão de pequena, grande circulação, sangue arterial, sangue venal. Eu gosto de falar sangue rico em oxigênio e rico em gás carbônico. Talvez seja melhor. Diferença de artéria e veia. Função de capilar, que é fazer a troca gasosa. A artéria é a veia que tira o sangue do coração. A veia é o sangue que leva o sangue... Desculpa. A veia é o vaso que leva o sangue de volta para o coração. Tudo bem? Então tenham um bom dia, uma boa atividade. Detalhe, façam as atividades, se vocês conseguirem, no mesmo dia que vocês recebem. Por isso que vocês recebem 1 ou 2 por dia. Vocês às vezes estão deixando para o último dia. Aí não tem nem como tirar dúvida. Aí vem, não estou conseguindo mandar, gente, no último dia. Então, tentem fazer no mesmo dia. O que eu percebo é que os alunos que têm um melhor aproveitamento, eles fazem no mesmo dia. Já acorda de manhã, assiste a videoaula, olha o resumo, já cola, já faz tudo e consegue responder. Beleza? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, gente.